Boa noite para quem está vendo ao vivo, quem estiver vendo gravado. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é timidez na adolescência, como lidar com os jovens que são mais tímidos. E para você que não é tão tímido ou não é tão jovem, também serve para você que tem algum nível de timidez ou que já tem alguma quantidade de idade que não se considera mais adolescente ou jovem, porque a live vai estar essencialmente falando de como trabalhar a timidez. Claro que o foco essencial, fundamental é a juventude, é a questão dos jovens, como trabalhar com os jovens mais tímidos. Contudo, para qualquer pessoa vai servir essa live, essa aula, porque comigo não tem live não, eu faço aulinha mesmo aqui com apontamentos e tal, então vou seguir o meu roteiro, como vocês sabem, que me acompanham aqui já sabe, eu não espero muita gente começar para muita gente chegar para começar a falar. Boa noite, Maria Camila, tudo bom, querida? Essas tiradas suas aí, tá em cima mesmo? Boa noite, Lene. Boa noite, Malena. Ah, Malena, minha prima, Malena, será? Sim, né? Boa noite, Nandinha. Vamos embora, gente. Então eu não espero muito as pessoas chegarem para começar. Já vou começar com o tema mesmo, para que a gente possa adiantar, já que essas lives são lives mais curtas. Aqui faz parte de um projeto de 100 lives. Essa é a terceira live nesta semana que vai entrar. Eu acho que vou fazer mais uma ou duas para a gente fazer 100 lives em um ano. Vamos embora. Então, primeiro, gente, timidez na adolescência. Ah, tá. Antes de qualquer coisa, conhecendo algum jovem, algum adolescente, algum pai de adolescente jovem, encaminha essa live aí que é muito importante para as pessoas que lidam com jovens tímidos. E a maioria dos jovens, principalmente hoje por conta das redes sociais e da tecnologia, jogos eletrônicos, etc., desenvolvem de uma maneira exacerbada a timidez. Beleza? Então, primeiro, para falar do adolescente, o que é o adolescente? A melhor forma de falar o que é o adolescente é falar que o adolescente não é. O adolescente é uma espécie de não ser. O adolescente é uma espécie de ausência de identidade. Então, o outrora criança, infante, agora adolescente, é um pré-adulto. Então, propriamente a adolescência já gera uma crise, um drama, porque a adolescência é um vazio de identidade, já que é um período muito curto na nossa vida, e um período que já há um nível de consciência muito maior do que a própria infância, e que a adolescência por si só, se a gente poderia conceituar ela mais como uma ausência do que como uma presença. Então, como uma ausência de identidade do que como uma presença de identidade. E o que acontece também nessa adolescência, que reforça esse perfil mais introvertido do jovem nesse período da adolescência, é exatamente uma percepção da morte dos pais. Então, o jovem adolescente, ele sai de um período de infância, ele sai da sua infância, onde a maioria dos infantes, das crianças, idealiza os pais, fantasia pais que não existem, vendo aqueles pais que estão ali na sua frente. Isso faz parte do processo da fantasia da própria infância. E aí, ok, chega um momento na pré-adolescência que o nível de consciência da criança começa a aumentar e aquela fantasia vai morrendo, ou seja, você mata o pai e a mãe imaginários e começa a nascer um pai e uma mãe reais. Então é um período de orfandade psíquica do jovem. O adolescente se sente órfão, há um vazio nesse adolescente. Ele olha para o lado e fala assim, cadê meu pai, cadê minha mãe? Porque não são esses dois não. Esses dois não representam o imaginário que eu tinha. E essa morte psicológica do pai e da mãe ideais para nascer aos poucos
o pai e a mãe reais, que eu posso lidar, aceitar e gerenciar esse conflito, isso gera um cisma, gera um trabalho de quebra na nossa psique. E por isso há uma tendência do adolescente ter um certo nível de revolta, que pode ser externalizada, com brigas, conflitos, confrontos, ou pode ser internalizada, com uma fuga para o seu mundo interior e uma ausência de qualquer comprometimento externo com as relações familiares. Então é algo muito comum na adolescência isso, ou seja, essa percepção de não ser, eu não sou nem adulto e não sou criança mais, então esse vazio identitário, e também um outro processo que é esse processo de morte dos pais. Então ele não sabe quem ele é, e aquilo que ele tinha como referência, que era o pai e a mãe ideais, morrem para nascerem o pai e a mãe reais, tá? Estou falando pai e mãe, mas pode ser avô, avó, assim, os cuidadores, tá? As pessoas que cuidaram dessa criança e que naturalmente na psique a gente vai idealizar. Então chega um momento na pré-adolescência, adolescência isso às vezes é um pouco mais cedo, um pouco mais tardio, contudo chega um momento entre, sei lá, 11 e 14, 13 anos, em que cai a ficha. E fala assim, cara, esse aí que é meu pai, caramba, velho. Não, meu pai fazendo isso, mentindo, meu pai, sei lá, me enganando, minha mãe fazendo essas coisas nada a ver assim, futricando e contando, fuxicando, falando mal da vida dos outros. Minha mãe, sabe? Então começa a cair uma ficha e esse vazio faz com que o jovem se retraia. Então, aí já se dá um fechamento natural do jovem na adolescência. Então o adolescente já tem uma tendência, por esses dois fatores psíquicos que eu trouxe aqui, de se fechar mais, de ficar mais introvertido. É somado a que alguns já eram introvertidos, já tinham um perfil psicológico, e aí vale a pena a gente só citar rapidamente os 4 temperamentos, que é um conhecimento extremamente antigo da filosofia tradicional, e que 2 desses temperamentos trazem um perfil mais introvertido. Então, se o jovem era fleumático ou se o jovem era melancólico, e depois a gente pode desenvolver uma live falando dos temperamentos, se o jovem já tinha essa tendência a ser mais fechado, a criança, já a tendência de temperamento... Desculpa. Se já tinha uma tendência de temperamento a ser mais fechado, o que vai acontecer é que isso vai reforçar mais ainda. Aquele jovem vai ficar ainda mais introvertido, ainda mais fechado e ainda menos participativo do conjunto de relações. Eu estou aqui olhando para cá e para cá, porque a lua está para nascer ali atrás do prédio. Já nasceu, mas está ali atrás do prédio. E aí, essa lua está linda demais. A lua dos apaixonados. E vamos lá, voltando aqui, foco. A lua tirou minha concentração, mas a função da lua e da natureza é isso também, né? A gente contemplar, e quando a gente contempla a gente sai um pouco do rumo. Voltando aqui aos meus apontamentos. Aqui, eu já falei, live é a aula, viu, gente? Negócio de abrir a câmera e falar o que quiser, não. Voltando. Então, aí já se dá um fechamento natural. A gente já tem um fechamento natural por esses 2 fatores psíquicos. Se o jovem tem um temperamento que já leva a um fechamento maior, isso reforça-se. E aí vem uma questão que os pais podem se perguntar. Tá, Yang, mas até que ponto é natural o fechamento do jovem? Em relação às questões psíquicas, o que a gente tem que sempre observar é que a naturalidade, ela se dá por 2 aspectos, sempre. Intensidade e duração. Então, quanto tempo dura e qual a intensidade? Então, às vezes dura pouco tempo, mas é extremamente intenso. E por ser intenso, forte, já temos que ficar de olho. Qualquer questão psíquica. Um exemplo. É normal a pessoa ficar triste? É. É normal a pessoa ficar triste por um tempo? É. A partir de eventos da vida. Mas se a pessoa ficar extremamente triste, ou se fica triste durante muito tempo da vida, como é que a gente chama essa tristeza? Depressão. Concorda? Então a depressão não é uma tristeza, é uma tristeza profunda
ou uma tristeza prolongada. Então, quando a gente olha as questões psíquicas que a gente sofre, ou para a gente olhar e falar, cara, eu preciso olhar isso com cuidado. O que é que eu tenho que perceber? É algo duradouro ou é algo profundo? Se for algo mais profundo, eu tenho que ficar atento. Se for algo mais duradouro, eu tenho que ficar atento. Então, a mesma coisa para o jovem. Essa timidez do jovem, se for algo pontual, sei lá, ele está iniciando a adolescência, se fechou um pouco mais e tal, é natural esse processo. Agora ele já está 2, 3, 4 anos extremamente fechado, opa, vou ficar de olho. Ou, se o jovem fez uma virada de página de uma hora para outra, ele era tímido, ele era extrovertido e ficou tímido de uma hora para outra. Aí você já tem que ficar mais atenta, pai ou responsável, a respeito desse jovem, beleza? Vamos lá. O que é que a gente tem que observar? E agora já vou para os pontos mesmo, porque como eu falei para vocês, a live é bem curta, é uma live de 20 minutos. Então divulga aí lá já para os seus conhecidos, porque agora a gente já vai para como ajudar o jovem tímido. Como ajudar o jovem tímido. Então, se você tem um sobrinho, se você tem um primo, se você tem, sei lá, o filho de um amigo, ou um filho mesmo, que está nessa fase, agora vão 5 dicas, beleza? Pra gente poder ajudar o jovem tímido. Lembrando que essa live também é uma abertura de um curso que eu vou fazer em janeiro aqui na cidade de Salvador, para quem é de Salvador, para ajudar adolescentes tímidos. Então o curso se chama Expressa Teen, são 8 encontros de 1h30 ao longo de 2 meses, entre janeiro e fevereiro, metade de janeiro a metade de fevereiro. Qualquer questão que você queira saber a mais, comenta na minha última postagem, quero saber mais sobre o Expressa Teen, eu quero saber mais, eu já vou entender que é sobre o Expressa Teen, e a gente vai entrar em contato pelo direct para falar mais sobre esse treinamento, que não vai ser só comigo, vai trabalhar com teatro, vai trabalhar outros elementos para a expressividade do jovem, beleza? Mas vamos lá. Como ajudar o jovem tímido? Eu tenho 5 pontos aqui, mas eu sempre gosto de fazer um desafio nas minhas lives. Aqui a gente está com 8 pessoas online. Eu acredito que a gente consegue chegar em 15 pessoas se a gente tiver um estímulo. E o estímulo que eu quero dar é exatamente esse. Eu tenho 4 pontos que eu vou entregar nessa live, independente de qualquer coisa. E o 5º ponto é se a gente chegar, boto 15 ou boto 12, que tá variando. Eu vou botar 12 pessoas, 12 não, 15 mesmo. Se a gente chegar em 15 pessoas, eu entrego o 5º ponto, que é: use o rapport como função, não como finalidade. Eu vou explicar o que é esse ponto, se a gente chegar a 15 pessoas. O que é que eu tenho a ver com isso ainda? Eu estou assistindo a live, encaminha aí no aviãozinho para alguns amigos, aperta o aviãozinho aqui e escolhe alguns amigos para poder entrar na live. Bateu 15 pessoas, independente de ter 15 na hora ou não, chegou em 15, eu já entrego esse 5º ponto, que é: use rapport como função, não como finalidade. Inclusive isso vale muito para outros aspectos também da nossa psique, viu? Não só para tímido e jovem. Vamos lá. Então, primeiro ponto de como ajudar o jovem tímido. Isso aí vale para qualquer pessoa aqui, viu? Jovens de 40 anos como eu, de 50 anos, de 60, de 15, 20, jovens de qualquer idade. Agora é para vocês todos. Não é ok ser tímido. Primeiro ponto é esse. Saiba que não é ok ser tímido. A timidez é uma prisão psicológica da sua expressividade. A sua alma fica com limitações expressivas porque você é tímido. E isso não é ok. O não tímido, que hoje é meu caso, no caso ex-tímido, então não tímido, o não tímido é aquele que sabe controlar a sua expressividade ao seu bel prazer. Se eu quero, eu falo. Se eu quero, eu faço. Não fico preso a o que é que vão achar. Isso tem um poder libertário muito grande. Isso dá uma liberdade expressiva muito grande. Então, independente de adolescente ou adulto, não encare ser tímido como:
ok, sou tímido. Não, você já perdeu muita coisa na sua vida. Você já sentiu muita raiva por você ser tímido. Seja sincero com você mesmo, você é sincero comigo aqui. Porque eu já fui tímido, eu sei como é isso. Sentiu idiota. Pô, caramba, porque só eu que não consigo levantar a mão pra falar. Eu recebia troco errado, olha que babaquice, eu recebia troco errado e... tudo bem, fechar a mão e ir embora. Não reclamava pelo troco errado. Dinheiro, gente, dinheiro é tão difícil. Então, primeiro ponto é, não olhe o seu filho tímido, tá? E aqui vale aquela divisão entre introversão e timidez, que eu trabalhei em outra live. Seu filho tímido, que tem medo de se expressar, não é o que não prefere ficar na dele, tá? Que é o introvertido, mas o que tem medo de se expressar, que foge a todo custo da expressividade, independente do que vá custar. Não olhe e fale, tudo bem, ele é tímido. Desde a infância, viu? Porque o adolescente que chegou com esse nível de timidez era para ser trabalhado na infância. Era para você olhar na infância esse adolescente, inclusive eu sinto isso, era para ter sido olhado para mim na infância, trabalhado a minha timidez na infância. Hoje, como pai, eu olho meu filho e fico trabalhando já na infância. Ele tem uma tendência a ser tímido. E eu tenho trabalhado isso já há um tempo e hoje, praticamente, ele é aquela timidezinha normal de início de relacionamento. Beleza? Então, não ache ok ser tímido. Olhou uma pessoa que depende de você, um adolescente tímido, não ache, tudo bem, é ok. Não é ok ser tímido. Lembrando a vocês que esse foi o primeiro ponto. Saiba que não é ok ser tímidos. Temos 5 pontos aqui, 4 serão entregues, de qualquer forma. O quinto, que é use o rapport como função e não finalidade, eu vou explicar somente se a gente chegar em 15 pessoas aqui nessa live. Então, o que é que você tem a ver com isso? Você precisa apertar o véuzinho e indicar pessoas para entrar aqui, amigos seus que você acha que vão, principalmente se forem pais e mães de adolescentes, tá? Ou mais se tiverem adolescentes próximos ainda, melhor ainda, beleza? Então vamos lá. Segundo ponto. Pode entrar, filho. Segundo ponto. Segundo ponto. Seja exemplo de superação da timidez. Você que cuida de um jovem tímido, você precisa ser exemplo de superação da timidez. Você precisa ser exemplo da superação de timidez. Não adianta eu querer que meu filho, esse carinha aqui, perca a timidez se ele me vê como pai tímido. Se ele vê que eu não me relaciono com as pessoas, se eu tenho medo, ele vê que eu dou bom dia a todo mundo, que eu me comunico com as pessoas, que eu me expresso. Então isso, de uma certa forma, gera no imaginário dessa mente aqui, infantil, de, poxa, olha, é ok, viu aí? Dá pra ser. Então você que é pai ou mãe ou cuidadora de um adolescente tímido, o que eu digo é isso. Trabalhe primeiro consigo próprio. Trabalhe você mesmo, sua expressividade. Porque senão você está cobrando do jovem o que você não entrega. E aí uma coisa... Lembra que eu falei lá atrás? Eu falei da morte do pai e mãe ideais para nascer o pai e a mãe reais. E um dos principais quesitos que o jovem olha é: faça o que você prega, meu pai e minha mãe. Um dos principais traumas dessa morte do pai e mãe ideais é que o pai e a mãe ideais, eles falam e a criança não está muito olhando se é congruente ou não. Em um momento ou outro fala e tal, não sei o quê. Mas o pré-adolescente e adolescente, ele já não aceita isso. Como assim meu pai está mandando eu me expressar, eu ter coragem de falar e ele é todo retraído e tal? Como é essa história? Então não cai bem, simplesmente não cai bem para o jovem esse tipo de conduta. Portanto, o segundo ponto é: seja exemplo de superação da timidez. Então, se você ainda é tímido, você é pai ou mãe de adolescente, se ainda é tímido, vou dizer uma coisa para você: trabalha essa timidez, faz um curso de oratória, faz um curso de teatro, faz algo para melhorar a sua expressividade. Porque se você melhorar a sua expressividade, o que vai acontecer naturalmente é que você vai ter dentro de casa, vai ser um exemplo para esse jovem, vai poder cobrar com mais. Peraí, rapaz, sem você distrai a plateia, não tem como não distrair a plateia, rapaz. E aí não vai ter como você cobrar de alguém aquilo que você não entrega, beleza? Não, assim não, beleza?
Então, lembrando, são 5 pontos para ajudar o jovem. Não, pai, assim não. Para ajudar o jovem a superar a timidez. Eu vou entregar 4 necessariamente, independente de qualquer coisa. O quinto eu só entrego se bater 15 pessoas aqui nesse númerozinho. Acho que tá, meu número, meu dedo tá certo, né? E só bate 15 se vocês apertarem o aviãozinho e mandarem para amigos, principalmente aqueles que são pais e mães de adolescentes, beleza? Vamos lá, terceiro ponto. Não force a barra. Não force a barra, baby. Então, nada de forçar a barra. Eu vejo muito pai e mãe querendo forçar. Vai, menino, fala, vai. Ah, não adianta. Não é assim que funciona com o jovem tímido. O jovem tímido, quanto mais você aperta, mais ele se retrai. Não. Assim não. Tá? É pra ficar quietinho aqui. Então você vai pra sala, certo? Então o jovem tímido, quanto mais você pressiona, mais ele se retrai. Então não é forçando a barra, é observando e direcionando. Não adianta forçar a barra. Na verdade, qualquer tímido, tá? Qualquer tímido, quanto mais você força a barra, pior é para ele. Mais ele sente que com essa pessoa eu não posso contar, porque essa pessoa não me entende. Óbvio, a última coisa que o tímido quer é alguém que force a barra. Você quer piorar a situação do tímido? Para com isso, papai, para ficar quietinho aqui. Se não for ficar quietinho, você vai ficar lá na sala, certo? Combinado? A última coisa que o tímido quer é exatamente isso. Que alguém force a barra para ele fazer alguma coisa. Porque isso, imagine, é o medo de se expressar. Expressar, colocar para fora. Aí alguém força ele colocar para fora. Ele vai entrar mais ainda. Desculpa o termo, mas entrar para dentro. Beleza? Terceiro ponto, hein? E agora eu tô indo para o que pode ser o último ponto, porque eu prometi que vou entregar 4 pontos aqui, como ajudar o jovem tímido. Mas se chegarmos a 15 pessoas, estamos em 10 pessoas, se chegarmos em 15 pessoas aqui ao vivo, eu vou entregar o 5º ponto, que é use o rapport como função e não como finalidade. Eu vou explicar esse 5º ponto, beleza? 4º ponto, viu? Você quer ajudar o jovem tímido que habita perto de você, seja um filho, um sobrinho, alguém que você quer ajudar. Oportunize a expressividade desse jovem. O que é oportunizar a expressividade? É você, de uma certa maneira, criar ferramentas para que esse jovem possa se expressar num contexto mais íntimo. A maioria das pessoas tem uma timidez em relação a estranhos e acaba ficando uma zona de conforto em relação a pessoas que são próximas. Então eu tenho timidez em relação a pessoas estranhas a mim, mas as pessoas próximas, por eu já viver uma coisa de fechamento, eu acabo não me expressando muito. Contudo, eu posso, no meu contexto familiar, criar rotinas, criar estratégias para que esse jovem tímido se expresse. Então, um exemplo, estamos vendo um filme juntos. Acabou o filme, vamos debater o filme. E aí vem um parênteses aqui, viu? Pai e mãe que tem filho tímido, em geral, acontece uma coisa. Ou o pai ou a mãe é extremamente falastrão, expressivo demais, muito extrovertido, e aí não tem paciência. Fica quietinho aí, rapaz, senão ninguém presta atenção aqui. Não tem paciência para esperar a expressividade do tímido. Não, sem careta, pai. Já comecei, não foi? Não tem paciência para esperar a expressividade do tímido. Aí tá lá, aí usa até essa estratégia, né? Acabou um filme, vamos conversar. E aí ele quer ser o falastrão. Geralmente é homem isso aí, né? Vamos lá, vou colocar como se fosse homem. Aí o pai, fala, porque você viu o que acontece, que não sei o que, rapaz, o filme. Aí quando o filho, a filha tá tentando colocar, não é bem isso, não. Pera aí, cara, entenda como um jogo, não de disputa. Ó, se bater 15 aqui, vou passar o 5º ponto, hein? Não de disputa entre
vocês, mas de permissão para esse jovem poder se expressar. Então você tem que cair a ficha, tá? Cai a ficha em você, que é um processo para esse jovem se expressar, é uma dificuldade. Tá faltando 2, bater mais 2 aqui, vai para o quinto ponto, hein? Então eu tenho que permitir que esse jovem se expresse. E eu só permito que esse jovem se expresse se eu não compito. Olha que palavra feia, mas é isso mesmo. Se eu não gero uma competição com esse jovem. Então, se o pai e a mãe são muito expressivos, tem a tendência de querer mostrar que sabe mais que a pessoa, né? E que o filho não sabe tanto. Pera aí, cara, não é assim. Então, se eu crio contextos para a expressividade do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho, que são adolescentes tímidos, eu estou ajudando eles a se expressarem num contexto mais intimista. E assim eles têm oportunidade de se expressarem e ganharem o domínio da sua timidez. Lembrando aqui, então, esse foi o quarto ponto. Não chegamos a 15 pessoas, 14, hein, gente? Se mais uma pessoa entrar nessa live, a gente vai para o quinto ponto. Lembrando que em janeiro eu estou com um curso presencial aqui na cidade de Salvador para jovens tímidos. Então chama-se Expressa Teen. Vai ter filosofia, vai ter teatro, vai ter oratória, tem muita coisa para fazer o jovem se expressar com mais qualidade, crescer na sua expressividade. Tá faltando uma pessoa para bater 15, hein? Já batendo 14 aí. Peraí, filha. Peraí. Então, se a gente bater 15 pessoas, eu vou trazer o quinto ponto aqui, que é use o rapport como função e não como finalidade. Então, em janeiro a gente está começando esse curso. Se você quer saber mais sobre esse curso, pega essa minha última postagem, pode ser a postagem dessa live que eu vou postar, ou a postagem a última postagem que tem lá já no meu feed, e coloca assim: quero saber mais sobre esse curso para adolescentes, e a gente vai mandar as informações. Jovem de 40 anos, Tati, eu recomendo que faça um curso de oratória com a gente, que inclusive estamos com vagas abertas aí para as turmas de janeiro e uma promoção super especial. E ajuda muito para perder a timidez. O curso de oratória é transformador para você gerenciar a sua timidez e trabalha vários aspectos da sua vida. Os depoimentos que a gente mais ouve no curso de oratória são sobre a melhoria plena da sua vida em vários outros aspectos que a pessoa não esperava. Então não é só aprender técnicas para poder falar em público. É muito mais que isso. Beleza? Então, gente, não chegamos a 15 pessoas. Infelizmente, promessa é dívida, só entregaria se chegássemos a 15 pessoas. Então, agradecer muito a vocês que estão aqui. Muitíssimo obrigado, domingando aqui comigo. Um abraço a todos. E que a gente possa vencer a nossa timidez, que a gente possa melhorar as pessoas que estão próximas a nós, melhorar a timidez dessas pessoas, melhorar a expressividade dessas pessoas, para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais cheia, mais completa. E a nossa vida só é completa quando a gente se expressa de uma maneira plena. Beleza? Beijo no coração de vocês. Quem quer saber mais sobre o curso para adolescentes, entra lá no meu feed e coloca o que, pai? Coloca a palavra, coloca assim, ó. Quero saber mais. Isso, fala quero saber mais. E eu vou explicar sobre o curso para jovens e adolescentes que vai ocorrer até de nosso mês de janeiro até fevereiro. 8 encontros, 2 por semana, de 1h30, com jovens e adolescentes, para o jovem se expressar. Expressa Teen. Um abraço, obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo no coração, bom domingo, até mais. Bye, bye. Tchau. Fala um tchau aí. Tchau.